Prontinho, vamos lá então. Não temos nenhum participante além de mim, né? Mas sempre trago coisas prontas para essas situações em que ninguém se interessa em participar do encontro, né? Então eu vou aqui hoje trazer aí, né, as minhas leituras, montar aqui um documento aqui para que fique registrado aí esse encontro ou essa pequena palestra, a, a, essa pequena síntese, né, daquilo que eu tive dessa ópera do Rigoletto, né? Uma ópera do Giuseppe Verdi, né? Para mim aí o maior compositor italiano de ópera, tá? Para mim o Verdi e o Mozart são os dois maiores compositores da ópera, tá? Então passar por obras, todas as obras do Mozart praticamente e as grandes obras do Verdi é algo muito importante num circuito de óperas que tem alguma substância, né? Então, a minha função aqui hoje é trazer aí a minha leitura, trazer as minhas ideias, as referências que eu fui tendo ao longo da minha experiência assistindo essa ópera, tá bom? E aí vou montando aqui esse documento aqui, tá bom? O que a gente pode trazer aqui? Então, começando sobre sentimentos e emoções que eu percebi, né, dessa ópera, a gente pode colocar logo no começo ali a questão da liberdade, né, da libertinagem, né, que o nosso Duque, ele mostra, né, ele canta, ele fala o quanto que é boa aquela vida sem amarra, sem ninguém controlando a vida dele, né, como é bom ficar vivendo daquela maneira, né. Então, essa daí é uma sensação e uma emoção que a gente sente, a gente percebe logo no início da ópera, né? Uh, Mais à frente, a gente percebe já também a questão da paixão, né? Da paixão. Então, é uma busca de liberdade e é uma vida livre, sem amarras, para buscar paixões, né? Para se apaixonar aqui e ali, né? Então, o questa aquela, né, que ele fala, né, em italiano. Esta mulher ou aquela. Né? Então, essa liberdade para se apaixonar. E a paixão é uma emoção que aparece várias vezes durante a encenação dessa ópera. Né? Uma lindíssima encenação, para falar a verdade. O início, a introdução da ópera, fantástica. Né? Então, acho que a paixão, né, é mais uma dessas sensações, essas emoções que a gente percebe durante a ópera, tá? Mais coisas, o que a gente pode trazer aqui? É claro, a arrogância, né, e a zombaria que eles fazem, né, principalmente ali, claro, a corte, né, faz ali em relação a um e a outro, né, que está rodeando ali aquela corte, né, de Mantua, uma cidade italiana, uma cidade até famosa por algumas obras de Shakespeare e até mesmo algumas óperas já meio que passaram ou perpassaram Mantua, né? Ou Mantova hoje em dia, né? O italiano, né? Então eu acho que a zombaria, a arrogância de uma classe em relação a outra classe, uma classe menos abastada, né? Então a arrogância, a zombaria é algo que faz parte dessa ópera, tá? Vamos lá, mais coisas aqui que eu tive de sentimentos e de emoções aqui. A covardia, né? Então os nobres ali, né, fazendo aquela sacanagem, aquela pegadinha, né, com o bobo da corte, né, com o Rigoletto, é algo lamentável, né, algo covarde, né? Então, a covardia faz parte da obra. A gente sente também uma canalice, né? Você, né, humilhar quem já é humilhado, oprimir quem já está oprimido, é de uma canalice muito grande. Né? O que mais podemos pensar de sentimentos e emoções aqui?
a questão da vingança, né? É um tema da obra, né? O desfecho da obra, né? O início da obra temos lá, né? Aquele nobre, né? Pedindo vingança porque tomaram sua filha, desonraram sua filha, né? E aí ele quer vingança, e aí o próprio Rigoletto participa da zombaria em relação a ele, a questão da filha dele, da honra, e jura vingança, e é isso que vai acontecer depois com o Rigoletto, né? Então a vingança é um sentimento que a gente sente também ali, né? A gente realmente tá junto com o Rigoletto durante a ópera, né? É claro, do meio para frente ali, quando a filha dele está sendo envolvida ali de maneira bem canalha, né? Bem covarde. Além da vingança, temos também a questão do desespero, tá? Então, o desespero, né, que acontece tanto por parte da menina, né, da Gilda, como também por parte do próprio Rigoletto, né, quando vê a filha morta, da prostituta, né, que faz parte do plano de vingança do Rigoletto, junto com o irmão dela, o assassino, né? Então temos aí o desespero, né, como uma coisa que a gente sente ali durante a ópera, né? Mais sensações, mais sentimentos que a gente pode ter, e que é um dos últimos, né? A gente percebe na obra, é a questão da culpa, né? A culpa que a menina assume, né? Por entregar a sua vida a quem amava, né? Algo muito comum nos romances, né? Essa coisa de um amante se entregar a sua vida em relação ao outro, o que já nos coloca já, né? De uma obra, né? Que é um drama jocoso, né? Um drama jocoso, né? É ao mesmo tempo é na verdade uma tragédia, né? É uma tragicomédia, né? Então a gente pode caracterizar assim, né? Essa tragicomédia, né? Porque se utiliza de elementos cômicos, mas na verdade é uma tragédia, né? Começa relativamente bem, né? Com o bobo da corte sendo agraciado com respeito pela corte ali, né? Fazendo parte do núcleo ali da corte que brinca com todos, que zomba de todos, né? Sem medir as consequências, né? E aí, ao fim e ao cabo, né? Na concepção aristotélica do que é uma tragédia, daquilo que começa bem, passa por um certo desequilíbrio e no fim termina muito mal, né? Então, a gente pode colocar aí essa tragicomédia do Verdi, né? E a culpa é algo que faz parte, né? É visceral a essa obra também, a culpa, né? Tanto da menina como do pai, né? E até mesmo da prostituta, quando está participando do plano, né? Ela mesma abre mão daquela situação toda, ela quer salvar o seu Apolo, como ela diz, entre aspas, né? O seu homem perfeito, o homem que a fez apaixonar e etc. Né? Vamos às ideias, então, né? Interessante que logo ali no começo da ópera, então, o conde Monterrone, que é aquele conde que está, né, querendo vingança em relação à desonra que fizeram com a sua filha, ele fala que ele vai levar todas as consequências daquilo, nem que ele tenha que morrer e voltar como um fantasma, né? Então nós temos aqui uma referência muito clara, né? Por exemplo, aquilo que acontece em Hamlet, tá? Hamlet é o fantasma do pai, né? Que está por ali, que estimula o próprio filho, né? A descobrir as verdades da sua morte, né? Então, o Hamlet do Shakespeare tem que ser referenciado aqui tem que ser referenciado aqui, né? Nessa peça, né? O Hamlet. Mais ideias, né? Mais ideias. Nós temos a ideia também sobre essa questão da desonra, da reputação do nome, né? Nós temos. Será que a reputação, o nome, a honra é algo ainda que vale alguma coisa? Vale alguma coisa hoje em dia ainda? A honra, a reputação, o nome? É claro que vale, né, gente? Claro que vale. Principalmente quando a gente para perceber a questão desses cancelamentos em redes sociais, as exposições que acontecem de figuras, né, de imagens de pessoas,
mulheres que tiveram vídeos, né, sexuais e, e mídias enviadas sem autorização, exposições inadequadas, né, exposições de conversas, e etc. Né? Então, vasos, dados que vazam por aí, né, de pessoas. Então, a questão da reputação, da honra, do nome, né, é uma coisa que ainda vale hoje em dia. Tá? Então, é importante a gente notar isso. Tá? Então, a honra e a reputação, né, ainda valem algo nos dias atuais. Tanto é que as pessoas têm vidas devastadas, né, por informações falsas, por divulgações inadequadas, né, por invasões de privacidade. Né? Então, a honra, a reputação ainda valem algo nos dias atuais. Tá? Mais coisas a falar. Uma falta de empatia, né, do pai do Rigoletto, né? Então, a falta de empatia de um pai em relação ao outro, né? Então, a falta de empatia do Rigoletto com outro pai, né? Que é o Conde Monterone. O Conde Monterone. Então, isso é importante, né? De ser notado. Né? A falta de empatia do pai para o do Rigoletto para o Conde, tá? Além disso, nós temos engraçada, engraçada também essa fala do Rigoletto, quando ele está conversando ali com um assassino, né? O assassino de aluguel. Ele fala: olha, você mata ali com um punhal e eu mato as pessoas de rir, né? Mas os dois ferem, nós somos iguais, querendo ou não, né? Nós ferimos as pessoas de maneira semelhante, né? Então, acho que isso é importante de ser notado, tá? Então, tanto o riso quanto o punhal ferem as pessoas, né? Então, isso é importante de ser notado, né? Quantas pessoas aí, né, já não feriram pessoas com brincadeiras, com piadas, né? Então, tanto o riso, ou vou colocar aqui, tanto o riso ou a piada, né? Tanto o riso quanto o punhal ferem as pessoas. Ou vou colocar melhor assim, piadas e punhais ferem pessoas, né? Mais ideias, então, mais ideias. Né? A questão do fardo de criar uma filha sozinha, né? Então, um pai, né, solteiro, né? Então, fardo, né, de criar um filho ou uma filha, né? Isso é importante de ser notado. Não é fácil, eu mesmo sou filho de uma mãe solteira, ou como diz hoje em dia, uma mãe solo, né? Uma mãe que teve que criar dois filhos e ainda com outros parentes menores de idade ali na sua responsabilidade. Então, uma mulher que teve que abrir mão de muita coisa da vida, de muitos prazeres, de muita liberdade, de muitos horários, de muito tempo, de férias, de etc., para ter que estar, né, junto com aqueles que ela tinha sob sua responsabilidade. Né? Então, pai solteiro, né, o fardo de criar uma filha sozinho. Né? Isso é importante da gente notar. Temos essa questão, né, da prisão, né, da filha, né, de manter a filha ali quase em cárcere. Né? Então, a questão da criação dos filhos. Né? Mais liberdade ou menos liberdade? Eu vou colocar assim, a questão da liberdade na criação dos filhos. Né? Então, a criação dos filhos, a questão da liberdade. Tá? Isso é importante.
A criação dos filhos, então temos aí a questão da liberdade. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, outra coisa. Vamos lá, então, continuando. Vamos lá. É, é interessante, né, quando o Duque, né, ele consegue ali conquistar a Gilda, né, que é aquela cena que ele está na casa dela, com a governanta, é claro, ajudando, facilitando, né, sendo comprada para facilitar, né, o acesso, né, do sedutor, né. E aí ele canta, a Gilda canta os seus amores, né. Lembra muito quando a Gilda canta os seus amores ali, né, aquela paixão dela, lembra muito, é claro, La Traviata, do próprio Verdi, né, que a gente estudou aqui uh, no encontro passado, no 14º encontro do circuito de óperas, né? E, então eu acho que é uma obra importante para a gente citar aqui em La Traviata, todo o amor que não é correspondido, num primeiro momento, o amor ele é vivido pelo casal, mas depois, né, acontece toda aquela tristeza, toda aquela chateação, mas assim que eles estão amando, né, logo o início da ópera com um brindisi, né, com um brinde, né, uh, libiamo, libiamo, canta, né, brinde ao amor, à liberdade, aquilo que o amor faz na vida das pessoas. Né? Então, La Traviata é uma referência clara também sobre essa obra. Tá? Temos a questão também como toda comédia, nós temos o elemento da enganação, né, gente? Da farsa. Então, a farsa faz parte da obra, né? Engana o Rigoletto no sequestro da pilha, o sequestro de Gilda. Né? Então, a farsa faz parte, a coisa da enganação, a coisa de manipular as situações, né, para enganar algum trouxa ali, né, que vai ser motivo de riso da plateia. Né? Então, a farsa faz parte também disso, tá bom? Mais alguma coisa? Deixa eu pegar aqui mais ideias. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Então tá, vamos lá. Continuando. O amor, né? Então ali tudo indica, né? Tudo indica que o nosso Duque, né? O sedutor aí, está realmente apaixonado pela jovem Gilda, né?
Só que a gente, ao final da obra, a gente vê que a coisa não é muito assim, né? Não é por aí. Porém, ali no meio da peça, ele demonstra, né? Ele fala que aquele amor verdadeiro, o amor puro, né? O amor puro, o amor verdadeiro, né? Ele pode levar a uma nova vida, né? Isso é muito bonito, né? Pode levar a uma nova vida, tá? Mais coisas, deixa eu ver aqui. Que eu posso falar de ideias que eu tive. Ah, a canção, né? A canção que a Gilda canta no momento em que ela assume, né, para o seu pai, é, é, canta para o seu pai, né, a, a, como que se deu a história de amor dela com o Duque, como que ela descobriu, como é que ela conheceu ele, né, foi lá na igreja, era o único lugar que ela poderia ir além da casa dela. E aí ela conta, né, como que foi essa aproximação, como que aconteceu, e o dia que ele foi na casa dela, surpresa, que ela não sabia, né? Então tem toda essa questão do, de cantar o amor, né, verdadeiro, e essa canção dela, ali mais ou menos de 1h15 de ópera, eu acho que um dos pontos mais altos, né, da musicalidade dessa ópera, tá? Ali entre 1h15 de obra até 1h30, né? Temos ali, acho que, o ápice musical da ópera, tá? Que é exatamente essa canção da Gilda e também a canção La Donna è Mobile, que o Pavarotti canta, né? Que o Duque canta, que é uma área famosíssima da história da ópera. Por isso que o Rigoletto entrou aqui. É uma área importantíssima, né? Cantada, né? De maneira solo em grandes casas de ópera e de concertos do mundo, né? Toda grande cidade turística, né, europeia tem concertos onde tem os músicos cantando La Donna è Mobile do Rigoletto, né? Então eu acho que faz parte, né, dessa nossa formação aqui passar por óperas que tragam essas músicas muito importantes, grandes hits, né, da música erudita da ópera, tá? Então a canção que ela canta lá, mais ou menos, tem 1h15. Eu vou até procurar aqui o nome desta, desta ópera. Eu vou até pesquisar aqui no Gemini aqui, qual é o nome dessa da área da Gilda contando sobre sua história de amor ao pai na ópera Rigoletto. Preciso saber o nome dessa área, não sei. Aí pedi para. Tutte le feste al tempo. Né? No ato 2, o contexto da cena, Gilda acaba de ser levada para o Palácio do Duque. Quando Rigoleta a encontra, ela revela que o via todos os domingos na igreja e que se apaixonou por ele antes de ser ratado pelos cortesãos. Né? Logo após essa área, pai e filha cantam um dueto de vingança conhecido como Si, Vendetta, Tremenda Vendetta. Né? Então se chama Tutte le feste al tempo. É uma área lindíssima, né? Então, linda área
da Gilda. Tem que ser colocada aqui essa área. Assim como é claro, né? As ideias de mulher que o Duque tem, né? De que a mulher é volúvel, de que a mulher é mutável, que ela é como uma pena ao vento, que ela muda a sua fala, que ela muda o seu pensamento de acordo com a situação que ela quer, que ela é enganadora, que ela mente, né? Então a canção, né? Essa área que o Pavarotti canta, que depois ele canta um trechinho quando ele está entrando em sono lá na casa da prostituta, né? No caso, quando ele está já dormindo ali, meio bêbado, meio dopado, não sei como é que é. Mas nós temos ali claramente uma área lindíssima, né? Do Pavarotti, que se chama La Donna Immobile. Vou colocar aqui no na nossa ficha. La Donna Immobile, uma área do Duque sobre a volúpia. Sobre a volúpia e jeito de ser das mulheres. Né? Então, importante. Se tivéssemos mais pessoas que poderíamos discutir um pouco mais a fundo, né, essa área, mas aqui nesse momento, apenas comigo, vale o registro. Tá? Mais ideias, o que eu tenho de ideias? O Duque, em certo momento, canta, né, que a razão mais à frente, né, no momento que ele já está já ali, né, no prostíbulo, né, ele está ali querendo seduzir, né, a prostituta, a irmã do assassino. Ela faz parte desses planos, né, de assassinato, ou seja, quando o assassino não faz o trabalho na rua, ele faz isso dentro da casa dele com a ajuda da irmã, que é uma sedutora, uma prostituta, né? Então, e aí o Duque canta, em certo momento, seduzindo que a razão deve sempre dar lugar ao prazer e ao amor. Né? Então, vou até colar o que eu tinha anotado aqui, no nosso resumo. Vou colocar aqui também. Vamos lá. E continuando, a Gilda escuta ele já na meia hora final da obra, né? A Gilda escuta o Duque dizer as mesmas coisas para a prostituta. Né? Ela percebe que ele é um safado, né? Um sujeito que diz coisas apenas para seduzir as mulheres, para levar para a cama, e etc. Né? E aí retoma atualmente, né, a questão aí da responsabilidade afetiva, né? Responsabilidade afetiva, a questão do love bombing, né, que chama, que é a pessoa manifestar, né, tanto o homem como a mulher, manifestar muito interesse, né, amoroso pela pessoa que está querendo seduzir, e depois que passa, né, um certo momento, depois que conseguiu certas coisas da pessoa, abandona, né, a pessoa, né? Então esse love bomb, essa bomba de amor, e também a questão da responsabilidade afetiva, né? Coisas que a gente tem que entender que são coisas que não são apenas atuais, contemporâneas. São coisas também que existiram ao longo de nossa história. Com certeza, e aqui é uma prova muito clara disso, né? Assim como também lá no Dom Juan, né, do Mozart, né, que vai ser uma referência que nós vamos fazer aqui daqui a pouco, né? Então, o love bombing, né? Então, questão antiga e atual, então, tá? Não é só questão antiga, não é só questão atual, tá? Vamos lá.
Mais coisas. Deixa eu arrumar isso aqui. Mais. A gente percebe, né, que a prostituta também fica ali, né, amando o seu Apolo, o seu Duque, né? Então, todos têm direito de amar, né? E o que retoma da Traviata, o que retoma aqui também o nosso Rigoletto, o que retoma a questão da prostituta. Então, todos têm esse direito aí de amar, né? E é algo que vem do céu, como o próprio canta lá, o Duque, né, em certo momento. Né? Esse amor aí, ele é um amor que ele vem do céu, ele passa riqueza, ele passa status, ele passa várias coisas aí. Então, o amor é um valor, um tesouro que nós temos na vida. É interessante, né, que até o próprio assassino de aluguel lá, ele tem palavra, ele fala, olha, eu dei a minha palavra de que ia cumprir, né, a tarefa pela qual eu fui contratado, né? Então, ele mostrando dignidade até mesmo no seu ofício ilegal, no seu ofício criminoso, né, de que irá fazer aquilo, né? Então, até ele, né, tem a sua palavra, isso é muito importante, né? Que nós já comentamos aqui há pouco acima aqui sobre a questão da dignidade, da reputação, da honra, da palavra que nós temos, é algo que nós também valorizamos até hoje, né? E mantemos isso muito vivo. A vingança, a paixão e o desespero, né, são coisas que fazem parte da ópera. Já comentamos ali na questão das paixões, das sensações, né? Então, a vingança, o desespero e a paixão são esses impulsos que se igualam, tá? Que se igualam, né? E quando a pessoa é dominada por eles, né? Ser dominado por eles, descontrola nossa vida, né? Então, ser dominado por eles descontrola a nossa vida. É o que nós aprendemos aqui, que nós percebemos aqui, que nós conseguimos extrair dessa ópera aqui, né? A vingança, esse desespero por vingança, o desespero da própria menina, da Gilda oferecendo a sua vida, a paixão louca, né? A paixão da própria prostituta por ele, né? Pelo Duque. Então, são coisas aí que acabam, né, dominando, né, nossa mente e acabam descontrolando, fazendo a gente perder controle da nossa vida. Né? Mais alguma ideia? A questão da culpa. Né? Então, a culpa, a filha assume a culpa. Né? Então, assumir a culpa e entregar sua vida ao amado é algo bem romântico, né? Algo bem do romantismo. Então, essa daí é uma ideia que tem que estar colocada aqui também. Tá bom? Vamos caminhando já aqui já para quase para o fim nas nossas discussões. Vamos lá. Referências. Que referências nós podemos ter, então? Já comentei aqui de uma referência, né? De duas referências, né, se eu não me engano. Então, vamos a mais referências, então. Então, o que a gente pode ter aqui de referências? Né? A gente pode ter
O Hamlet, como já falamos, a questão do fantasma, daquele que quer vingança, né? Então, isso aqui é muito claro na ópera. La Traviata, do Verdi, né? A questão da prostituta que quer amar, né? A questão do amor, de cantar o amor, de brindar ao amor, mas depois esse amor não poder se realizar, né? É claro, nós temos, né, essa questão, né, do sedutor que tem um certo poder político e social ali naquele ambiente em que ele vive, um certo senhor das pessoas que vivem ali, e ele quer se apropriar das mulheres que moram por ali. Então, a questão do sedutor e poderoso, nós podemos ver então em Dom Juan, né, ou Dom Giovanni, do Mozart, e nós podemos perceber aqui também, né, em Rigoletto, e podemos perceber isso também em Emília Galotti. Um drama burguês, um drama, uma tragédia de Lessing, tá? Que é onde o príncipe, ou duque, ou conde ali da área, o senhor daquela área ali, quer, né, fazer valer a sua primeira noite com as mulheres, né? Então, a prima nocta, né? Então, temos aí a referência aí aos sedutores, aos poderosos, como a gente pode ver em Dom Giovanni e em Emília Galotti, tá? Mais uma referência, uh, uma pintura de Caravaggio, tá? Uma pintura de Caravaggio, que eu até vi essa pintura, eu vou pegar para vocês aqui, essa pintura eu vi, fica aqui como um incentivo, né? Como uma coisa interessante a ser vista, uma pintura que eu vi no museu em Berlim, uma obra do Caravaggio, tá? Que eu vi lá nesse museu aqui, ó, na Guimet Galerie, né, que fica em Berlim. Eu vi no ano de 2018 uma pintura sobre o amor, sobre Cupido. Né? Vamos ver ela comigo aqui. Fica aqui na página 65 aqui do livro que eu tenho sobre obras de arte, tá? Obras de arte que eu vi por aí, que eu comentei, tá? Tá aqui na página 65, aqui está o nome da galeria, né? Uma galeria estatal, né? E aqui está a obra do Caravaggio, né? Então é o amor vence tudo, amor vincit omnia, ou seja, é o Cupido, né? O Cupido prevalecendo, né? Sobre as artes, ali tem a música, as vaidades, o conhecimento, né? Então o Caravaggio, né? Coloca aí o Cupido, o amor superando, indo além, né, das coisas, que é aquilo que canta o Duque lá no meio da peça, mais ou menos, quando ele sente, né, que aquele amor está dominando ele, né? Ele sente que aquilo pode até dar uma nova vida a ele, olha que coisa interessante, né? Então, o amor vence tudo, né? Fica aí essa referência para vocês do Caravaggio. Eu vou até colocar essa obra aqui impressa, direto aqui no nosso documento. O amor vence tudo, do Caravaggio. Eu vou colocar essa pintura no nosso documento aqui. Nossa, essa daqui não tá legal, não. Vou pegar essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui tá boa, com boa resolução. Vou colocar aqui no nosso documento aqui como uma referência, para ficar até bonitinha também. Tem uma coisa diferente, né? Do Caravaggio, tá? E vou colocar aqui.
Uma obra que está lá no. Então, deixa eu ver de referência o que mais que eu pude trazer aqui. Por enquanto é só, tá? De referências. Vamos agora às provocações e possíveis lições que a gente pode tirar dessa obra. Né? A primeira, né, que a gente pode tentar tirar daqui. Né? Não seja o bobo da corte. Né? Isso é muito importante. Outra provocação e lição que a gente pode tirar daqui é não viver para agradar a todos. Né? Saber impor, né, a sua dignidade, o seu valor, né? Não ficar se humilhando, não ficar, né, né, perdendo sua dignidade, né? Outra coisa interessante também é saber brincar e também saber aceitar as brincadeiras. Isso é muito importante, né? Tem pessoas que adoram brincar, mas quando recebem a brincadeira já apelam, né? É uma lição aí que o próprio bobo da corte ele teve que aprender a duríssimas penas, né? Além disso, e faz parte dessa mesma ideia, é saber a hora de brincar, né? Saber a hora de brincar ou a hora da piada, né? Então, saber a hora de fazer isso é muito importante. Outra ideia também, outra provocação aqui é de que tudo pode sempre piorar, né? Tudo pode piorar, tá? Então, é uma provocação a vocês, né? Então, o bobo da corte ele já vive numa situação vexatória, numa situação ali degradante, é claro, ele é pago para isso, né? Ele é ridicularizado, por isso ele não está ali sem ganhar nada em troca, né? Mas ele já vive já uma situação vexatória, né? De ridículo. E aí tudo pode piorar, né? Que é quando os canalhas, que é quando os covardes, né? Se utilizam da fraqueza alheia para, né, afundar essa pessoa cada vez mais na lama, né, na desonra e na humilhação. Né? Mais ideias aqui, né? Mais provocações aqui, já estou chegando no final. Né? Essa daqui é a penúltima. É exatamente a questão de que o mal ou os infortúnios podem acontecer em qualquer lugar. Tá? Pode acontecer em qualquer lugar. Como a gente percebeu, a Gilda foi seduzida na igreja. Na igreja. E outra coisa interessante também, por último, né, finalizando aqui essa gravação, é que a verdade dói. A Gilda descobrindo lá o safado do Duque, né? Safadeza do Duque, a maneira, né, irresponsável, né, dele agir com as mulheres. A verdade dói. Né? Mas mesmo assim, ela no seu tom romântico, a sua acepção romântica da vida e do amor, da sua ingenuidade, da sua inocência, né? Como o amor é tudo, né? Para pessoas pouco experientes, o amor é tudo. Por isso que quando nós somos adolescentes, muito jovens, e nos apaixonamos pela primeira vez, e perdemos aquela paixão, aquele amor, ou não é correspondido, parece que o mundo acaba. Parece que o mundo acaba. Por quê? Porque para nós, né, que nós somos inexperientes, que somos jovens, que não temos nada na vida ainda, que não vivemos nada praticamente, quando vivemos o amor, ele nos preenche completamente. E quando perdemos, perdemos tudo. Né? Então a Gilda sofre da sua imaturidade. E aí fica até mais uma ideia também, né? Ou até mesmo uma percepção de um sentimento que nós temos, de uma emoção, que é a questão da imaturidade. Né? A gente pode colocar aqui até desespero, imaturidade e culpa. Tá? Desespero, imaturidade e culpa.
Mais coisas, então. O que nós podemos falar aqui? Então, eu acho que a gente fecha aqui, assim, bem, né? Tivemos boas referências, boas provocações aqui, muitas ideias mesmo aqui, né? Enchemos aqui esse campo aqui das ideias, né? A questão dos sentimentos aqui também, né? Muita coisa foi falada, referências também importantes. Então, eu acho que posso aqui já encerrar essa gravação. Temos aqui um bom documento, um bom produto, tá bom? E é isso, meus queridos. Até a próxima. Né? Teremos aí encontros virtuais agora dos filmes em janeiro. E no dia 10 de janeiro temos o encontro presencial do Clube do Livro, tá bom? Um abraço a todos. Bom final de ano aí. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E que 2026 seja repleto de bênçãos aí de Deus e de muita saúde, de muita prosperidade para todos, tá bom? Boas leituras, bons filmes, boas óperas a todos. Fiquem com Deus, até mais. Tchauzinho.